nossa trabalhadora daqui da nossa casa, é a Isabel Flor. Boa noite a todos. Eu sou Isabel, eu sou a professora Isabel e vim a convite da casa, sou trabalhadora dessa casa, para tentar dividir com vocês um pouquinho o que esse espaço e essas pessoas me ensinaram. Eu espero que me façam entender e peço ajuda a Deus para que tudo corra bem e que vocês saiam daqui levando um pouquinho do que eu guardo no meu coração, do que eu aprendi e do que eu quero daqui para frente dividir com vocês. Que Deus nos abençoe. Eu pedi para que o meu marido colocasse algumas coisas aqui no quadro, que marido de professora tem a responsabilidade de um braço cansado de escrever durante mais de 30 anos no quadro e carregando e corrigindo provas, né? Então ele vai colocar para mim ali as referências de onde eu tirei o material, a pesquisa que eu fiz e mais algumas coisinhas ali para gente. O assunto que me foi determinado, me foi solicitado foi consciência, a conquista da consciência. Talvez até os senhores já tenham ouvido falar sobre isso, mas nunca é demais falar de consciência, principalmente dentro da nossa doutrina. Eu iniciei colocando, partindo de uma questão bem específica que está por ali, onde está escrita a lei de Deus. Você sabe que nós espíritas trabalhamos e aprendemos muito em cima do livro dos Espíritos. E lá existem questões respondidas pelos Espíritos. E foi perguntado a eles onde está escrita a lei de Deus. E eles responderam na consciência. Assim, exatamente como eu estou dizendo, na consciência. Que importância tem essa consciência na nossa vida para ter tanta coisa guardada nela, tanta coisa armazenada? Então diz assim: todos nós venceremos com mais tranquilidade os solavancos da vida quando buscarmos no fundo de nossa consciência a sensibilidade e o crescimento que armazenamos em nossa existência. Saber lidar com a nossa consciência é buscar mais aprendizagem, novas habilidades, fortalecendo os antigos e aprimorando nossa capacidade de realização na lavoura do bem comum. Nós armazenamos fatos na nossa consciência. A maioria das pessoas que se proclamam religiosas costumam afirmar categoricamente que a felicidade encontra-se apenas em Deus. Esquecem-se, porém, de que o Todo-Poderoso habita em tudo, inclusive nelas mesmas. Então,
por que não começar a procurá-la em sua própria intimidade, em seu coração, em sua consciência? Não importa se as pessoas acreditam ou não em Deus, o fato de não o amarem ou de terem conceitos diferentes a respeito dele, em nada altera a sagrada realidade que está dentro de nós. Importa em termos a sensibilidade e a consciência de mostrarmos que Ele está entre nós, está em nós e entre os incrédulos também. O Pai Supremo responde a cada um de acordo com a sua necessidade. Encontra-se a felicidade em forma de toque divino em toda parte, na leitura de uma poesia, um buquê de flores, na visita a um idoso, no aroma de um bolo gostoso, na colheita de conchinhas lá na praia, em um gesto de ternura. Felicidade é sentimento íntimo, é consciência de uma essencialidade divina. E esta consciência, como se conquista? Essa é a grande pergunta da noite. O momento da aquisição da consciência é um instante a partir do qual conseguimos discernir com acerto quando, com equilíbrio, alcançamos o ponto elevado na condição de um ser humano. Este processo evolutivo nos permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo, o errado, o dever e a responsabilidade, a honra e a desonra, o nobre do vulgar, o lícito do ilícito, a liberdade da libertinagem. Trabalhando no não palpável, saberemos selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, aprendendo a linkar o que nos causa bem-estar, harmonia, progresso moral e tranquilidade. Essa consciência é a força que nos envolve, nascida nas experiências evolutivas e exteriorizadas em forma de ações. Essa consciência é encontrada em pessoas incultas intelectualmente e ausente em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. Não é curso superior, não é nada disso que nos faz sermos mais ou menos conscientes. Vou dar um exemplo. Se analisarmos a conduta de um especialista em problemas respiratórios, este conhece intelectualmente os danos provocados pelo tabagismo, pelo alcoolismo e pelas drogas. Apesar disso, ele as usa. Com certeza, ele não logrou a conquista da consciência. Os seus dados culturais são frágeis, de tal forma que não dispõem de valores para fomentar uma conduta saudável. Quem não conhece alguém aparentemente perfeito, sabedor de tudo, e que na sua vida pessoal não consegue aplicar? Sabe cobrar, sabe mostrar, mas não consegue aplicar. Porém, outros indivíduos sem conhecimento intelectual possuem lucidez para agir diante de desafios da existência, elegendo um comportamento não agressivo e digno, mesmo que assolado pelo sacrifício. Vocês também devem conhecer pessoas assim, com pouca cultura, com poucas condições, são de uma sabedoria infinita. A consciência pode ser treinada mediante o exercício de valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. Herdeiros de si mesmos
das experiências passadas, o ser evolui por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores, somando conquistas. É um desafio da vida, é o autoconhecimento que merece exame, consideração e trabalho. A consciência é como se fosse um carrinho de mão, não é? E a gente vai acrescentando experiências, vivências, considerações, e que um dia a gente pode chegar lá e puxar. Como é que a gente puxa isso? Quem nos traz isso? Como chega até nós? A tua existência terrena pode ser considerada como uma empresa que deves dirigir de forma segura, a mais cuidadosa possível. Todo empenho e devotamento se transformarão em mecanismos de lucro a que sempre poderão recorrer durante as situações difíceis. Uma empresa, né? Quem é empresário trabalha muito, luta muito, visando lucros, e esses lucros armazenados, porque em algum momento ele pessoalmente ou a própria empresa pode precisar desses lucros, dessas vantagens que ele conquistou. Assim é a nossa vida. Nós trabalhamos pelo melhor, tentamos viver pelo melhor, para que um dia a gente possa buscar as nossas boas experiências e reaproveitá-las nesta vida, quem sabe. Algumas breves regras a ajudar-te-ão. Eu fui buscar um livro de Joana de Ângeles, psicografada, que tinha essas dicas e eu achei muito interessante. Administra os teus conflitos, pois todos os têm. Não siga homens modelos, eles também são vulneráveis. Concede-te maior dose de confiança. Se errares, repita a ação, e se acertares, segue adiante. Não enfrente teus problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Reage à depressão trabalhando, sem autopiedade e sem acomodação. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas, eles pesam o volume que lhes emprestas. Liberta-te da queixa pessimista. Nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar e perturbações. O que faças, faz o bem com dedicação. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir, a fim de seguir no rumo da angelitude. Autora, Joana de Ângeles, psicografada de Paulo Franco. Quando temos dúvidas de entendermos ou não como se fala com a nossa consciência, o que nós devemos fazer? No livro dos Espíritos, que todo espírita deve conhecer, assim como o Evangelho, existem perguntas feitas aos espíritos sobre este assunto. Eu encontrei algumas e eu gostaria de comentar com vocês. A questão 523 do livro dos Espíritos pergunta assim: os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago. O que devemos fazer quando ficamos na incerteza da resposta? Consciência, né? Ai, meu Deus. Será que eu estou entendendo o recado que estão me dando? Será que eu vou agir de acordo com a orientação que eu estou recebendo? Quando estiveres na incerteza, você deve chamar pelo seu espírito protetor, ou fazer uma prece a Deus, o Senhor de todos, solicitando que Ele te envie um de seus mensageiros.
Tem uma outra questão que eu também encontrei, que eu acho esclarecedora, que é a questão 524. As advertências dos nossos espíritos protetores têm a finalidade única na nossa conduta moral, ou também a conduta que devemos adotar em relação às coisas da vida particular. Se vocês observarem, todas levam à consciência. Resposta: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso, damos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvesse escutado. Questão 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelado? Se está dentro de nós, por que se insiste tanto? Por que é preciso ser revelado? O homem havia esquecido e por isso desprezado essa lei. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Na questão 622 diz assim: Deus confiou a alguém a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Quais os sinais para reconhecer no homem o progresso real que eleva seu espírito na hierarquia espírita? Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que lhe desejara que lhe fizessem. E voltando àquela pergunta, onde está escrita a lei de Deus e a resposta na consciência, Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguimos entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficai certos de que o pobre escorraçará, se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Espírito protetor. Bem, como professora, eu passei boa parte de minha vida, 33 anos de profissão, contando parábolas. Eu sou uma contadora de histórias. Tem alunos meus aqui, tem colegas meus aqui que sabem que eu fazia isso. E hoje à tarde, revisando as coisas que eu anotei, né, o material da minha pesquisa, eu procurei uma parábola e não encontrei. Aí eu fiz uma oração e eu me lembrei. Não lembro o título dessa parábola, mas tem um pouco a ver com a consciência. E essa parábola conta que uma tribo africana trabalhava intensamente na colheita do trigo. Eles viviam basicamente do trigo.
e era culturalmente conveniente e era costume, uma vez na semana, essas pessoas trabalhavam para o cacique dessa tribo, de graça. E eles faziam isso com maior naturalidade. Esse cacique é um homem honrado, um homem de bem, justo, honesto. Então as pessoas, isso fazia parte da vida deles. Uma vez na semana eles abandonavam os seus afazeres para trabalhar na fazenda deste cacique. Um certo domingo, os trabalhadores receberam a convocação do cacique para que todos fossem fazer a última parte da colheita do trigo. Então, causou assim um estranhamento. Domingo, dia de descanso, dia que alguns que não podiam descansar trabalhavam para os seus, para a sua família. Outros acharam normal. Ele manda, ele é nosso chefe, ele é bom, ele é honesto, ele nos serve, ele nos ajuda, nos protege. Então nós vamos trabalhar. Cada trabalhador recebeu um grande cesto e foram fazer as suas funções. No final da tarde, uma pessoa responsável por eles os chamou e disse: olha, vocês se apresentem ao cacique com os cestos de trigo que colheram. E o cacique, sem olhar o que cada um colheu, não é? Disse a eles que, como estava muito agradecido, muito sensibilizado pelo trabalho incessante de toda a colheita e principalmente o trabalho daquele dia em especial, eles iriam excepcionalmente receber naquele dia, porque era um dia de trabalho gratuito, não remunerado, mas eles iriam receber, e além disso, todo o trigo que eles colocaram naqueles cestos, naqueles balaios, pertenceriam a quem colheu. E aí o que aconteceu? Os que tiveram consciência da bondade do patrão, do cacique, tiveram consciência de que eram protegidos, que eram amparados quando precisavam, que ele foi justo na distribuição de terras, no seu trabalho em geral, trabalharam com afinco e encheram os balaios. E os que não tiveram esta consciência, não foram buscar lá no fundo do seu coração o resultado de tanta dedicação, colheram pouco, brigaram, resmungaram e colheram muito pouco. E tiveram um grande prejuízo, porque nos seus cestos tinha o mínimo possível, o suficiente entre uma discussão e outra, um resumo e outro. Então, este é o grande segredo de conhecermos a nossa consciência, de ouvirmos o que ela tem a nos dizer, não é? E se não entendermos o que ela tem para nos dizer, numa oração ou uma olhada para o lado, a gente sempre vai encontrar alguém que possa ser, que possa ter esse olhar divino e nos dar esse conselho que a gente precisa na hora certa. Então, sermos conscientes, sermos seguidores de alguma fé, isso nos leva a caminhos muito especiais. É importante a questão da consciência relacionada ao fato dos senhores estarem aqui essa noite, né? Desde aquele momento, hoje de manhã, quando vocês acordaram e lembraram, hoje é quarta-feira, hoje a casa está aberta, hoje eu vou lá na casa espírita, ouvir um pouco de alguma coisa, algo que possa me ajudar. Isso é um recado espiritual. Isso são segredos que a gente guarda lá no fundo do coração, que vem à tona através dos belos recados que a gente recebe a todo instante para nos trazer até aqui. Então vocês não têm noção quanto eu, como trabalhadora, sei
Como a gente fica feliz quando a casa está assim, quando a casa está cheia, quando vocês vêm até nós, quando a gente pode dar um abraço em vocês, quando a gente pode ver esses olhares tão atentos assim, tentando escutar algo que possa ajudá-los. E frequentem a casa, venham até nós, usem a consciência, ouçam o coração de vocês, aprendam com a gente e saiam melhorando muito por aí. É para isso que nós estamos aqui. É para isso, é essa a nossa intenção. Eu tenho aqui uma oração que eu queria fazer com vocês. Eu achei tão bonitinha e achei que cabe muito bem para o dia de hoje. Ó Deus, permiti aos bons espíritos que nos cercam que venham em nossa ajuda quando estivermos em dificuldades e amparem se nós vacilarmos. Fazei, Senhor, que nos inspirem na fé, na esperança e na caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos neles a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Eu sei que eu fui bastante breve, mas eu acho que eu tirei do fundo do meu coração que hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo. Há 7 anos atrás eu entrei aqui e eu imaginei que um dia eu estaria aqui. E hoje eu estou aqui. O Dia Internacional da Mulher. Eu sei que é um simbolismo, uma data. Parabéns às mulheres por hoje e pelos 364 dias que se seguem. Nós merecemos parabéns todos os dias. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha atingido um pouquinho do coração de vocês. Sejam felizes, porque eu